Muito bem, meus irmãos. Eu quero citar um texto e depois eu quero fazer aqui uma propaganda. O texto é o texto de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Jesus está ali naquela noite já que antecede, momentos que antecederiam a sua prisão, o seu julgamento, a sua crucificação. E Jesus diz assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vós uns aos outros vos ameis. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esse é o mandamento. E a gente às vezes lê esse texto e a gente não para pensar na extensão desse mandamento. Jesus amou os seus discípulos e a gente olha para os evangelhos contam uma história, destacam algumas coisas que Jesus fez, porque os evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, queriam nos dar como igreja um norte de como nos conduzir enquanto igreja e apresentar o plano de salvação, o amor de Deus estendido a nós. Mas precisamos entender que o cuidado de Jesus para os seus discípulos foi muito além daquilo que a gente consegue ver nas páginas das Escrituras. Mas Jesus se importou com aqueles homens. Jesus dormia e acordava com eles. Jesus olhava para as suas necessidades, as diferentes necessidades, as diferentes lutas que eles passavam, a ponto de Jesus, em uma das ocasiões, tendo visitado a casa da família de Pedro, a sogra de Pedro estava com dor de cabeça e Jesus cura ela. Alguém chega a dizer que Pedro depois negou Jesus por causa disso, mas é mentira, gente, tem nada a ver com isso. Jesus olhava para as necessidades das pessoas e ele acudia essas pessoas nas suas necessidades que às vezes eram físicas, eram materiais. Necessidade tem o cuidado de Jesus, mas são seres humanos e Jesus tem esse olhar. E aí a gente precisa entender que quando Jesus tem como propósito que as pessoas sejam cuidadas, Ele quer que isso aconteça através da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque no próximo sábado nós teremos o nosso seminário, segundo seminário de inclusão. E o tema é cuidando de quem cuida. Um cuidado que nós precisamos ter e que muitas vezes não temos. Um olhar que precisamos ter e que muitas vezes não temos. Às vezes nós olhamos e às vezes a correria do dia a dia nos impede até de olhar para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão vivendo as dores, as dificuldades, as limitações da idade que vai avançando, aqueles que têm doenças crônicas, aqueles que têm problemas que trazem limitações. Às vezes nós, na nossa correria, não atentamos para a necessidade dessas pessoas. Agora, muito menos ainda, nós atentamos para as necessidades daqueles que estão cuidando dessas pessoas. Então, são familiares nossos, são amigos nossos, são irmãos em Cristo, que aparentemente são pessoas que não têm nenhum problema em si mesmas. E por isso a gente não se apercebe da luta que estão passando, mas dedicando tempo, energia e se preocupando em cuidar de alguém que está doente, essas pessoas tendem também a adoecer. Então a gente precisa cuidar daquele que está doente. A gente precisa cuidar daquele que tem limitações. Mas a gente precisa ter um olhar de misericórdia e de cuidado para com aquele que está cuidando e por estar cuidando está adoecendo. Enfermidades emocionais. Então, quem cuida de um pai, de uma mãe idoso, enfrenta lutas. A idade, a Bíblia diz que a duração da vida do homem é de 70 anos. Alguns, pela robustez, chegam aos 80. Alguns passam, O irmão Augusto está contigo com 111 anos, é isso? Alguém confirma? 111 anos. Então, passou bem dos 70, Só que a Bíblia diz que o melhor deles é canseiro e enfado. Então nós temos pessoas que estão nessa condição. Nós temos pessoas que estão cuidando de pessoas mais novas, mas que também estão com dificuldades. No ministério anterior,
nós tivemos uma família, um casal de médicos. O esposo, com menos de 50 anos, foi acometido de Parkinson, aposentou por invalidez, e a sua esposa teve grandes lutas para poder cuidar dele. Moram hoje em Angra dos Reis, mas vivendo essas lutas. Então, esse tipo de luta não espera, muitas vezes, chegar à idade adulta, à velhice, né? Aquilo que o pessoal chama de melhor idade, mas que só a graça de Deus, né? Exatamente. Então, mas, às vezes, o problema chega mais cedo. Às vezes, o problema chega na infância. Um filho com algum tipo de limitação, de deficiência. Como é que essas pessoas que estão cuidando estão vivendo? E como eu disse hoje pela manhã, no nosso meio evangélico nós ainda temos um agravante, né? Não deveria ser, né? Mas é. Às vezes o crente, pela falta de informação, ele acaba sofrendo o que não deveria sofrer. E nós temos entre os evangélicos muitas vezes um preconceito para com o cuidado emocional. Então o evangélico não pode ter depressão, o evangélico não pode estar com ansiedade, o evangélico não pode sofrer, não pode estar com as suas energias se esgotando por estar cuidando de alguém. Sim, nós podemos, nós somos seres humanos. Então, eu quero estimular você a fazer a sua inscrição para o seminário no próximo sábado. Nós temos o link no Frutifique, é o grupo do WhatsApp da igreja, onde o pastor publica ali as informações mais importantes para a igreja, mas também está no nosso Instagram. Pastor, mas eu não sei lidar muito com esse negócio não, né? Uma irmã me procurou e falou assim, pastora, não fala desse negócio de aplicativo, esse negócio de fazer inscrição na internet. Não. Eu falei, tudo bem, minha irmã. Depois do culto, a irmã me procura e eu vou ajudá-la a fazer. É muito importante que você faça a sua inscrição. É muito importante que você divulgue isso para pessoas que você tem conhecimento que estão vivendo lutas como essa, para que essas pessoas sejam esclarecidas. Pastor, mas eu já sou da igreja, eu vou estar aqui mesmo, só não vou fazer inscrição. Não, por favor, faça a sua inscrição. Por quê? Porque a gente precisa contar lá as inscrições, saber quantas pessoas estarão aqui, para que a gente possa receber bem. Então, a programação vai começar às 15h, vai terminar por volta das 19h. Então, a gente vai fazer muita coisa durante essa programação, mas jejum não é uma delas. Então, a gente vai comer alguma coisa, vai tomar um café, e aí a gente precisa saber quantas pessoas estarão aqui para poder tomar esse café. Então, por favor, faça a sua inscrição, ajude a divulgar. Nós temos muito mais pessoas sofrendo próximo de nós do que às vezes nós percebemos. Então, abra os olhos, atente, divulgue isso, passe essa informação conforme eu estou passando aqui, para que as pessoas saibam que isso tem a ver com elas também. E assim nós vamos, como igreja do Senhor, estarmos estendendo o amor de Deus. Deus quer cuidar das pessoas, e Ele quer fazer isso através da sua igreja, que sou eu e você. Amém? Então, eu aguardo vocês e as pessoas que vocês trouxerem no próximo sábado. O grupo de louvor estará nos conduzindo em mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Quero convidar vocês a se colocar de pé novamente, e será a oportunidade para nós consagrarmos ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Lembre-se disso nesse momento, né? A igreja do Senhor tem grandes desafios. Nós temos desafios locais, né? Nós temos uma comunidade para evangelizar, nós temos um grupo que se reúne aqui para que a gente promova a educação cristã, e isso exige recurso, exige investimento. Nós estamos com uma obra, né, o desafio de uma obra, de aumentarmos aqui o nosso espaço, para podermos desenvolver melhor o trabalho. Estamos aguardando só a liberação da prefeitura para iniciarmos a obra, e para isso precisamos de recurso. Tudo isso acontece aqui no local. Mas o seu dízimo e sua oferta não abençoam apenas o trabalho local. Seu dízimo e sua oferta abençoam missionários estaduais, nacionais, mundiais. Seu dízimo e sua oferta ajudam a sustentar projetos sociais no Brasil e no exterior. E tudo isso para promover o amor de Deus, a glória de Deus, e levar a palavra de salvação. Então, não importa qual o valor. Você está sendo fiel na dedicação dos seus dízimos e suas ofertas, você está participando.
do sustento dessa obra. Então, faça isso com alegria. Amém? No Salmo 146, tem um versículo muito importante e ele faz parte da minha vida. Ele diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louve ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, e bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Pode soltar, irmão. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Deus quer estar ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos os meus bens e um bom amigo me faltar. Pode o meu pai me abandonar, que Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor Deus quer estar, ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus quer estar, ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Aleluia! Glória a Jesus! Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus quer estar, ao meu redor
amor, tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ele está sempre ao meu redor para me guiar, para me guiar. Muito bem, meus irmãos, vamos poder se assentar. Onde estão nossas crianças? Irmão Augusto, nosso diácono, por gentileza. Irmão Augusto vai orar, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e colocando nas mãos do Senhor as nossas crianças e as professoras. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer porque podemos estar na tua casa nesta noite, podemos adorar o Senhor e engrandecer o teu santo nome. Obrigado por tudo que aqui já foi feito e as demais coisas que ainda irão acontecer com a permissão do Senhor e do Espírito Santo neste culto. Nós queremos te agradecer pelos irmãos que aqui louvaram, pastor João Manuel, junto com a equipe também de louvor. Te agradecemos, ó Pai, pelas crianças que aqui estão, as professoras que irão agora estar ali orientando e dividindo com elas, na linguagem delas, a tua palavra. Que elas possam sair dali hoje, do culto infantil, melhor do que chegaram, e assim também compartilhar na escola, onde quer que elas estiverem durante a semana, com seus familiares. Abençoa as professoras, o Ministério Infantil, abençoa também os dízimos e ofertas que foi depositado, que a tua igreja receba sabedoria vinda dos altos céus para administrar e também investir no teu reino, enquanto aqui estivermos. Abençoa, Pai, a mensagem que agora iremos ouvir da parte do Teu Filho, e que ela venha como flecha nos corações aqui nesta noite, que o Teu Espírito Santo revista ele do Teu poder, e que aqui hoje seja noite de salvação. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, enquanto as nossas crianças vão receber esse cuidado especial das tias, eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica em Eclesiastes, capítulo 11. Nós leremos a partir do verso 9 do capítulo 11 de Eclesiastes até o versículo 7 do capítulo 12. Eclesiastes 11, 9... até o 12, verso 7. O autor de Eclesiastes é o tão conhecido rei Salomão, de quem já falaram, já escreveram, já fizeram filmes, tanto filmes sérios como comédias. Um homem que deixou o seu nome na história. Um homem que, quando teve a oportunidade de pedir a Deus algo para que pudesse governar o povo de Deus, e podendo pedir poder, riqueza, ele pediu sabedoria para que pudesse governar o povo de Deus. Um homem que foi o mais sábio de todos os que já existiram, que tomou grandes decisões, que demonstrou a sabedoria na administração do povo de Deus,
mas que também, na sua atitude humana e curiosa, cometeu muitos erros, tomou muitas decisões equivocadas. E então, quando a idade vai avançando, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. E ele vai, nesse livro, abordar exatamente essa busca que ele fez e todas as frustrações que ele enfrentou, a ponto de, repetidas vezes, ele dizer: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade é o servir a Deus, temer a Deus e fazer os seus mandamentos. Salomão diz que esse é o dever de todos os homens. Então, é esse homem sábio, que viveu muitas experiências, que teve muitos acertos e erros, é ele quem produz, pela direção do Espírito Santo, esse texto que nós vamos compartilhar agora. E eu quero pensar com os irmãos, porque eu entendo que essa era talvez a intenção de Salomão, quando ele produz esse texto particularmente, que era de nos levar à busca por uma vida abundante. Uma vida abundante, portanto, é o tema que eu quero meditar com os irmãos. Uma vida que está à disposição de cada um de nós. O texto nos diz assim, a partir do verso 9 de Eclesiastes 11: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores por serem poucos, e aquele que olha pela janela enxergar embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo da altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de podermos ler a tua palavra e de sermos trazidos mais uma vez à consciência de que a vida passa, de que a vida é curta, de que o nosso tempo é pouco e que precisamos fazer boas escolhas para de fato fazer valer a pena cada dia de vida que o Senhor nos concede. Fala ao nosso coração então nessa noite, Senhor, para que todos os que estão aqui ao final desse culto possam estar decididos por buscar na tua palavra as orientações para tomarem boas decisões, fazerem boas escolhas em suas vidas e, vivendo segundo a tua vontade, viver o melhor da vida que o Senhor nos dá. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a cultura judaica,
sobretudo no tempo do contexto em que esse escrito foi produzido por Salomão, valorizava muito o conselho dos anciãos. Aliás, as culturas milenares têm esse princípio, né, de valorizar o conselho e as orientações dos anciãos. Por quê? Muito mais do que pelos conceitos, por entender que aqueles conselhos são fruto de experiência. Então, aquela pessoa mais idosa, ela já passou, já trilhou o caminho da vida que eu vou trilhar. Já tropeçou nas pedras, já bateu a cabeça, e ele pode me dar as dicas, as orientações, para que eu me machuque menos, para que eu tropece menos. Esse era o princípio. Então, por isso, a cultura judaica valorizava tanto o conselho dos anciãos. Por isso, já sentindo o peso da idade, e observando e refletindo sobre tudo aquilo que ele, como um ser humano já envelhecendo, haveria de passar, haveria de enfrentar, então Salomão se aplica nesse momento em que ele diz, olha, eu ainda estou consciente, eu ainda estou podendo refletir sobre as coisas que eu fiz, e eu ainda consigo produzir esses textos, eu ainda consigo deixar essas informações para os mais novos. Então Salomão se aplica a partilhar os seus conhecimentos e experiências, para que pudesse abençoar aqueles que vinham após ele, os mais jovens, que não necessariamente eram adolescentes ou jovens, mas que eram mais jovens do que ele, e que podiam aproveitar um pouco mais de vida do que restava para ele. Então, a intenção dele era ajudar as pessoas a não errarem onde ele errou. Então, o texto traz algumas boas ideias, que elas podem servir, portanto, de tema para boas palestras. Ele vai falar sobre morte como realidade absoluta e iminente. Então, todo mundo que está vivo está correndo o risco de morrer. Pode ser que demore, pode ser que seja rápido. Um outro tema é o universo moral e as suas causas e efeitos. Então, aquilo que eu faço é como uma semente que eu lanço no solo da minha vida e que em algum momento vai produzir fruto, e aí pode ser fruto bom ou fruto ruim. Ele fala sobre o juízo de Deus. O Deus que criou todas as coisas, é o Deus que estabeleceu uma norma, um caminho, um propósito, e Ele vai pedir contas para cada um de nós daquilo que nós fizemos com a vida que Ele nos deu. Então, são muitos os temas que poderiam ser abordados só nesse texto que nós lemos. Mas, embora as palavras de Salomão abordem todos esses temas, eu creio que o principal objetivo dele era exatamente falar sobre a vida como uma oportunidade. Eu não sei o que você viveu ontem, o que você viveu na semana passada, no mês passado. O que eu sei é que hoje pela manhã você acordou. E você acordou com um novo dia, com a oportunidade de fazer coisas diferentes e de experimentar coisas diferentes. A vida como uma grande oportunidade. A morte já é certa. Então, a menos que Jesus volte antes, nós temos essa expectativa, mas a menos que Ele volte antes, todos nós vamos morrer. Ninguém fica para a semente. O juízo de Deus também é certo. A Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está lá em Hebreus 9, verso 27. Então, todos vamos morrer e todos vamos passar pelo juízo de Deus. Isso é certo. Mas, e a vida? A vida é algo que está na nossa mão. A gente pode escrever algo diferente. Salomão vai chamar a atenção exatamente para isso. A vida tem que ser apenas essa coisa miserável, cheia de acidentes, atropelos, fracassos e dores. A vida tem que ser apenas essas coisas frustrantes, cuja possibilidade de alegria está apenas naquilo em que eu ainda não consegui. E algumas pessoas vivem assim. Parece que a alegria está ali na curva, e eu preciso ir até lá. E quando eu faço a curva, não, a alegria não está mais ali, ela está na outra curva. E eu preciso alcançar algo mais, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa nutrir ou continuar nutrindo a esperança de, em algum momento, viver a alegria.
Salomão diz, olha, será que é só isso? Será que a vida é isso aí mesmo? Salomão olha para a sua vida cheia de acertos e erros, e ele conclui que a vida pode ser melhor. Ele olha para aquilo que ele fez, e ele pensa, olha, eu poderia ter tomado decisões diferentes, a minha vida poderia ter sido melhor do que foi. Se eu tivesse atentado um pouco mais para os conselhos de Deus, e menos para a minha curiosidade mórbida, talvez eu tivesse vivido melhor. E é esse o questionamento que ele levanta. A vida pode ser abundante, tanto em sentimentos, quanto em realizações. A sua vida pode ser melhor. Você pode viver mais alegrias, você pode realizar coisas mais importantes, coisas que são eternas. Uma vida abundante, em primeiro lugar, é aquela que é vivida em todo o seu potencial. Deus criou você com um potencial, e Ele quer que você viva isso. Verso 9 do capítulo 11, ele diz, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Eu fico muito tranquilo para fazer esse apelo aqui na nossa igreja, porque aqui o lema é o seguinte, tem os jovens, e tem os jovens há mais tempo. Então, a gente não limita a cidade, não. Então, abraça essa palavra para você. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a juízo. O que nós temos aqui é um incentivo a aproveitar a vida. A vida é boa, mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações, mesmo com as lutas, mesmo com os problemas sociais, a vida é boa. A gente pode desfrutar de coisas boas, e de um modo geral, as melhores coisas dessa vida, elas são de graça, né? Quem teve Covid e ficou com falta de ar, sabe que coisa boa, eu que o diga, que coisa boa poder encher o peito de ar, que coisa boa poder levantar da cama, sair, olhar o céu azul, o sol, ou a chuva caindo, que coisa boa a gente pode desfrutar. Tem muitas coisas, a nossa vida está cercada de coisas boas que Deus criou para nós. Viver é bom, e o texto está dizendo, aproveite a vida, viva uma vida alegre, divirta-se, alegre o seu coração, conquiste o mundo que está diante dos seus olhos. Deus está nos chamando a desfrutar do melhor dessa vida. O conselho é para aproveitar a vida que você tem. Veja só, foi Deus quem nos criou, foi Ele quem nos deu a capacidade de sentir e de desfrutar das sensações. Nós temos tato, nós temos olfato, temos paladar, nós temos visão. Que coisa extraordinária, Deus nos deu isso. Então, pense comigo, Ele não nos daria capacidade para nos alegrarmos, se Ele não quisesse que fôssemos alegres. Por que Deus me daria capacidade de me alegrar, se Ele não quisesse que eu me alegrasse? Então, Deus quer que você se alegre. Ele deu capacidade para você, para que você desfrute disso. Ele não nos daria o paladar, se Ele não quisesse que quando nós estivéssemos nos alimentando, nós sentíssemos prazer nisso. Não é? Então, tem algumas comidas que são gostosas demais. A gente senta e come com prazer, a gente se delicia, só não pode comer demais. Comer demais é glutonaria. E isso também é pecado. Mas desfrutar das coisas boas, do bom paladar, que coisa gostosa. Deus não nos daria a capacidade de amar, se Ele não quisesse que vivêssemos felizes em família, amando uns aos outros, amando o nosso cônjuge, amando nossos filhos, amando nossos pais. Deus não nos daria a capacidade de amar, se Ele não quisesse isso. Portanto, aquele discurso do tipo, né, primeiro eu vou aproveitar a vida, e aí depois, mais tarde, então eu vou servir a Deus.
esse discurso não faz sentido, esse discurso não é racional, porque foi Deus quem nos criou. Ou eu não acredito que Deus me ama, ou se eu acredito que Ele me ama, eu preciso acreditar que os caminhos que Ele estabelece para mim são melhores que os caminhos que eu escolho. Deus me ama, Ele sabe como eu funciono, Ele me criou. Então, aquilo que Ele me deu como capacidade de viver melhor, vai funcionar nas mãos dEle e nos caminhos que Ele mesmo estabeleceu. O texto traz, portanto, essa advertência. Então, aproveite a vida, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Isso nos faz entender que existe uma maneira certa de viver, de aproveitar a vida, de buscar a alegria, a satisfação, o prazer, e existe uma maneira errada de fazer isso. Quando eu faço a escolha errada, eu tenho resultados ruins. Então, é impossível que a gente escolha a maneira errada, considerando que Deus é o nosso Criador e que Ele determina como é a maneira certa de viver. É impossível que, escolhendo a maneira errada de viver, eu vá experimentar resultados melhores do que se eu estiver vivendo segundo a vontade de Deus. Essa argumentação, irmãos, ela não é espiritual, ela é racional. Nós estamos falando de um Deus que nos criou, de um Deus que nos ama. Deus quer que a gente viva bem. Quando a gente obedece à vontade dEle, a gente desfruta dos melhores resultados. Então, não é apenas uma questão física, com base nas leis naturais, né? Se eu fizer desse jeito, as leis naturais dizem que eu vou colher esse resultado. Não, a questão ela não passa apenas pelas questões naturais, ela é uma questão espiritual, como resultado do cuidado de Deus. Então, nós vivemos num mundo mau, um mundo corrompido pelo pecado. O pecado está em nós e está ao nosso redor. Mas o que a Bíblia nos diz é que quando nós nos dispusemos a fazer, ou nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, Deus age em nosso favor. Então, não é apenas aquilo que Deus estabeleceu como lei e que eu faço e que tem um resultado natural. É o fato de eu estar obedecendo a Deus e Deus cuidar de mim, para que eu desfrute do melhor resultado por causa da obediência a Ele. O Deus que opera o sobrenatural, opera milagres em favor dos seus. O Salmo de número 37, versos 4 e 5, nós temos uma promessa. O texto diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Veja, isso é uma promessa. É uma promessa que conta com a operação sobrenatural de Deus. Se você se deleita em Deus, Deus opera um milagre em seu favor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Deus fará, como resultado da sua obediência, do seu amor por Ele. A vida só pode ser considerada abundante quando o homem aproveita todo o seu potencial. E isso só pode acontecer quando o homem se dispõe a obedecer àquele que o criou. Deus sabe como você funciona. Deus sabe o que está dentro de você, tanto as qualidades quanto as limitações. Deus sabe o que é melhor para você. E no caminho de Deus, na obediência a Deus, você encontra essa vida abundante. A sua vida pode ser melhor. Uma vida abundante, em segundo lugar, é aquela cujas experiências são selecionadas com critério. Veja, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos sempre diante de escolhas. Eu posso escolher. Agora, aquilo que eu escolho, não só produz resultados na minha vida, como consome tempo. Então, onde eu quero chegar? O que eu desejo para a minha vida? O que Deus deseja? O que Deus planejou? Qual foi o propósito dele para a minha vida? Se eu não conseguir responder a isso, eu acabo buscando para a minha vida coisas que não me levam a alcançar o objetivo que eu desejo, ou aquilo que é bom para mim. Apenas consome o meu tempo. Então, escolhas ruins não são necessariamente escolhas de pecado. Escolhas ruins são escolhas que consomem o nosso tempo, que não nos levam para onde a gente quer.
Verso de número 10, Eclesiastes 11, verso 10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Quem já passou dos 50 sabe disso. O coração, nesse contexto, representa a sede das emoções. Então, quando o escritor sagrado fala, afaste do coração a ansiedade, ele diz, olha, afaste da sede das suas emoções, cuide das suas emoções, para que você não fique ansioso. E o corpo aqui, a carne, né, representa esse corpo físico, a parte física nossa. Ele diz, acabe com o sofrimento do seu corpo, não tome decisões que vão trazer sofrimentos físicos para você. Se cuide. É esse o conselho. Viver uma vida abundante requer selecionar cuidadosamente aquilo que será cultivado no coração, que tipo de sentimento, que tipo de pensamento eu estou nutrindo. Pastor, olha, fulano, né, passei pela pessoa de carro, a pessoa me deu uma fechada, colocou a cara para fora, ainda me xingou. Olha, tem uma semana que eu estou amargurado aqui, já pensei em 500 respostas que eu tinha que ter dado para ele. Ele não está nem lembrando que você existe mais. Ele deve fazer isso com umas 50 pessoas por dia, porque ele é um mau turista. E aí, você está guardando essa amargura dentro de você, está adoecendo. O que você está guardando dentro do seu coração? Então, a gente precisa repensar isso. Viver uma vida abundante requer selecionar cuidadosamente aquilo que será cultivado no coração e também aquilo que será praticado pelo corpo. Tudo aquilo que eu faço com o meu corpo, onde eu levo o meu corpo, como eu o submeto. Eu estou dormindo bem, não estou dormindo bem? Eu estou me alimentando devidamente? O que eu estou fazendo com o meu corpo em termos morais? Para onde eu estou levando o meu corpo? É sobre isso que a Bíblia está falando. Há um provérbio popular que ele diz o seguinte: devemos planejar a vida como se fôssemos viver eternamente, mas devemos viver cada dia como se fosse o último. Então, eu planejo como se eu fosse viver por muito tempo, mas o dia de hoje tem que valer a pena, porque pode ser que ele seja o último. O problema é que a maioria das pessoas não planeja nada para a eternidade. Ele não pensa na eternidade. Ele só pensa no hoje, no aqui e no agora. E ele vive o hoje como se ele fosse viver eternamente. Então, não pensa nas consequências, sai fazendo um monte de besteira, sofre por causa das próprias decisões ruins. É por isso que as pessoas tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas, nutrem sentimentos errados e transformam a vida em algo insuportável. A vida de algumas pessoas é muito ruim, não é porque a vida é ruim, é porque elas tomam decisões ruins, elas vão piorando a vida a cada dia. Podem tomar decisões acertadas, mas tomam decisões erradas porque caminham segundo os próprios desejos e não segundo os conselhos de Deus. Não levam em conta que a juventude e o vigor são passageiros. A beleza, a força, a energia, tudo passa. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade, de vez em quando a gente abre a internet, aí aparece lá assim, 10 pessoas que marcaram o tempo com a sua beleza. E aí vai aparecendo, aparece a foto da pessoa na época em que ela era jovem. E aí depois aparece quando, agora nos dias atuais. E algumas você toma um susto, né? Assim, meu Deus do céu, é isso que está acontecendo comigo? Eu não estou percebendo? A beleza, a força, a energia, tudo passa. Escolhas feitas com base apenas na aparência, naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode possuir, essas escolhas são escolhas que frustram e que esvaziam o significado da vida. O tempo vai passando e ao invés da pessoa ir se alegrando com a vida, ela vai perdendo prazer, porque ela vai fazendo escolhas ruins e ela vai tendo prejuízos. 1 Coríntios capítulo 10
versículo 23, a Bíblia diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Você é responsável. Deus lhe deu uma mente capaz de avaliar e de escolher entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Eu sou livre. Sim, você é livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Sim. A liberdade de semear, ela existe. A de colher, não. Então, você pode escolher a semente que você lança na terra, mas ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar, e você não tem como escolher o fruto depois. Vai ser de acordo com a semente que você lançou. Deus nos deu a sua palavra para orientar as nossas escolhas. Fazer bom uso da palavra garante que a nossa vida seja uma vida abundante. Josué capítulo 1, versículo 8, esse texto é a palavra de Deus a Josué, logo depois que Moisés, o grande líder, grande profeta de Israel, que libertou Israel lá do Egito, levou e guiou Israel por 40 anos no deserto, e ele morre às portas da terra prometida. E aí Josué é o novo líder que vai conduzir o povo. E aí nesse texto, a palavra de Deus diz isso para ele: não deixe de falar das palavras desse livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A palavra de Deus está nas nossas mãos. Irmãos, nós vivemos um tempo fantástico. Até algum tempo atrás, uma pessoa que você falasse do Evangelho, ela se interessava pelo Evangelho, se você fosse um crente aplicado, você dava logo um jeito de comprar uma Bíblia para presentear aquela pessoa. Por quê? Porque ela não tinha uma Bíblia, não tinha acesso à Bíblia. Hoje você evangeliza uma pessoa, ela diz assim: puxa, eu queria entender um pouco mais disso daqui. Você diz assim: vem cá, abre o seu celular aí, vai lá na Play Store, baixa a Bíblia aí, Bíblia JFA Offline, estou fazendo propaganda aqui, né? Tem um monte de outras. E a pessoa está com a Bíblia na mão. Todo mundo tem acesso à palavra de Deus, está fácil. Só que ao mesmo tempo em que nunca foi tão fácil acessar a Bíblia, nós nunca tivemos tantas pessoas dentro das igrejas com tão pouco interesse pela leitura da palavra. A gente precisa ler a palavra, precisa buscar o conselho de Deus, para podermos fazer escolhas segundo a vontade dEle. Ser criterioso nas escolhas vai fazer com que a nossa vida seja uma vida abundante. Em terceiro e último lugar, uma vida abundante é aquela na qual Deus é glorificado em cada uma das fases. Eclesiastes 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Quanto menos cuidado eu tenho no momento anterior, maior é a minha insatisfação no momento posterior. Eu preciso viver bem cada fase. Há duas questões implícitas nesse apelo de Salomão. A primeira delas é a velhice. Ele está dizendo: a velhice é uma realidade. A menos que você morra antes, meu sogro dizia isso, né? No avançar da idade dele, e com a saúde deficiente, com as suas dores, ele olhava para mim, ria e dizia assim: rapaz, não fica velho não. E eu dizia: não sei, né? Porque ninguém quer ficar velho, mas ninguém quer morrer cedo também. Então, não tem jeito. Se você não morrer cedo, você vai envelhecer. Salomão está dizendo: a velhice é uma realidade. A menos que você morra antes, você vai enfrentá-la. E ela chega rápido, parece que demora. Né? Quando eu tinha 18 anos de idade, eu olhava para uma pessoa de 50 e dizia: nossa, pai, olha que idoso. Né? Hoje eu estou com 55 e digo assim: estou na flor da mocidade. Né? Então, passou rápido, irmãos. Continua passando muito rápido. Muitas vezes, essa velhice ela vem acompanhada da debilidade mental. A pessoa vai envelhecendo e, dependendo de como ela envelhece, ela vai perdendo essa capacidade cognitiva. E isso vai criar obstáculos
para que a pessoa compreenda o Evangelho, para que ela se arrependa, para que ela creia. Então precisa fazer isso antes, né? Quantas pessoas eu já tive o prazer de conhecer, pessoas idosas, às vezes a memória está falhando já, mas não se esquece das coisas de Deus. Às vezes está cometido de Alzheimer, não se lembra daquilo que nós falamos há 5 minutos atrás, mas está cantarolando os hinos que aprendeu na infância, que coisa linda, falando sobre Deus. O coração está cheio de Deus. Por quê? Porque deu atenção durante a sua juventude. Então Salomão está chamando a atenção para isso. A segunda coisa que ele chama a atenção, está implícito aqui nessa palavra dele, é a realidade da morte, que pode chegar para todos em qualquer fase da vida. Então a morte não acomete só idosos, ela acomete pessoas mais jovens, acomete adolescentes, crianças. A morte pode chegar em qualquer fase da vida. O homem, ele é a criatura que demora mais tempo para alcançar a maturidade. De todos os animais que existem, o ser humano é aquele que demora mais para amadurecer. A gente dizia que a adolescência terminava quando chegava aos 18 anos, né? Não é isso, a gente já sabe que não é. Por quê? Porque a gente considerava que aos 18 anos, está formado. Não. É por isso que 19, 20, 21, 22, está dando trabalho para os pais. Por quê? Porque o cérebro só acaba de formar aos 25 anos. E é exatamente aquela parte que toma as decisões, que avalia os riscos, né? Então agora você já entendeu, né? Por que essa turminha precisa de atenção. A gente precisa da atenção. Demora para amadurecer. É o ser humano, o ser que demora mais. E mesmo depois que alcança isso que a gente chama de maturidade, né? Chegou lá nos 30 anos, né? Está trabalhando, está gerindo a sua vida, tem a sua casa, ou própria, ou alugada, não depende mais dos pais, já está com família constituída, e a gente vai dizer assim, olha, esse indivíduo alcançou a maturidade. Mas o processo continua havendo acúmulo de experiências, continua havendo mudanças de etapas, as fases vão mudando, e isso vai nos acompanhando até que a gente chegue à velhice e à morte. Cada uma dessas fases, porém, deve ser vivida na comunhão com Deus. É por isso que eu fico tão contente quando chega aquele momento do culto em que a gente chama as criançadas vêm aqui para frente, e a gente sabe que elas vão ser conduzidas a uma sala, e ali, na linguagem delas, elas vão ouvir a respeito do amor de Deus. Porque quanto mais cedo elas descobrirem o amor de Deus, melhor elas vão viver essa fase, vão se preparar para a fase seguinte, cada fase bem vivida, e que se prepara, portanto, para viver os desafios da fase seguinte. Foi para isso que Deus nos idealizou dessa forma. Cada fase bem vivida é alicerce sólido para a fase seguinte. Por isso o apelo, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Não adianta querer construir um telhado forte se as paredes e o alicerce estiverem desmanchando. Você vai colocar o telhado forte e pesado e as paredes do alicerce não vão resistir. A gente precisa ter as bases fortes para que a gente possa construir uma vida que seja abundante. Deus está disposto a restaurar a todos, em todo tempo. Então, não importa se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é um pouco mais maduro, não importa. Deus olha para a sua vida hoje e Ele idealiza aquilo que pode melhorar. Ele quer cuidar de você. Eu estava pensando nesse texto hoje e pensando no GPS, né? A gente vai andando com o carro, o GPS, aí tem que entrar à direita, e distraiu, passou. Bom, passou, você já vai ter que fazer um outro trajeto. Vai gastar um pouco mais de combustível. Talvez o percurso que você tem que fazer não seja asfaltado, talvez tenha alguns buracos, mas o GPS vai refazer o trajeto. Então, quem caminha pelo GPS de Deus desde a infância, pronto, o caminho está o melhor, né?
Quem espera um pouquinho mais vai conhecer Deus na juventude, foi o meu caso, com 19 anos de idade. Então, olhei para trás, olha, podia ter vivido uma adolescência melhor. Mas, a juventude, Deus ajustou o trajeto e eu tenho vivido bem. Algumas pessoas vão conhecer o Evangelho depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. A minha avó se converteu com 86 anos de idade. Faleceu com 89. Feliz com Jesus. Então, Deus está pronto a ajustar a sua vida em qualquer tempo. Mas o apelo é que seja o quanto antes. Por quê? Porque quanto mais tempo eu demoro longe de Deus, maiores são as escolhas ruins que eu faço, maior o número de escolhas ruins e maiores os prejuízos. Então, Deus está pronto a cuidar de mim, a me ajustar, a restaurar a minha vida. Mas as consequências das decisões erradas que eu tomei, elas me seguem. É por isso que a criança, quando a gente faz o apelo, quem quer aceitar Jesus, a criança vem aqui na frente com um sorrisão aqui, caçando o papai e a mamãe lá para poder dar um tchau. Às vezes o adulto nem leva a sério, ela está rindo, nem sabe o que fez, sabe sim. Só que ela não tem muito do que se arrepender. Aí vem o adulto, e quando ele vem à frente, ele vem arrependido, porque está consciente de tantas escolhas erradas que fez. E aí ele chora de arrependimento, chora de gratidão, porque Deus o alcançou. E é isso. Quanto antes eu escolho caminhar com Deus, menores são os prejuízos. Gálatas 6, verso 7, a Bíblia diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Assim, quanto mais cedo alguém se compromete com Deus através da fé em Jesus Cristo, tanto melhor será a sua vida. Então, eu não sei por quais lutas, por quais problemas você já passou. O que eu sei é que hoje Deus quer alcançar a sua vida. O que eu sei é que hoje Deus quer tomar o comando da sua vida para ajudar você a caminhar, a trilhar um caminho seguro. Mas a decisão é sua. Você precisa tomar a decisão de se entregar a Deus. Deus quer abençoar cada etapa da sua vida. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus conhece a minha vida e a sua vida. Deus tem um plano para cada um de nós, mas Ele respeita a nossa decisão. A gente pode escolher caminhar com Ele, ou pode escolher caminhar sem Ele, Ele vai respeitar. Mas o que o texto está nos dizendo é que quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós buscamos viver uma vida que glorifique a Deus em cada uma das etapas, Ele nos prepara para aquilo que vem, de modo que a gente possa desfrutar do melhor dessa vida. O Deus que criou uma vida tão boa, com tantas oportunidades, o Deus que nos deu a capacidade de desfrutar de tantas coisas boas dessa vida, Ele quer que você viva o melhor. Se você não está vivendo o melhor, é porque você não está vivendo a vida do jeito que Deus planejou. O convite de Deus é: deixa eu entrar na sua vida, deixa eu cuidar de você, deixa eu conduzir a sua vida, para que você possa viver o melhor dessa vida junto comigo, agora e para sempre. Então, qual é a sua escolha? O que você deseja? Diante dessa exposição e da possibilidade de viver realmente uma vida abundante, o que você deseja? Deseja uma vida abundante? Acredita que a vida pode ser melhor? Quer viver essa vida? Confia que Deus realmente ama você e que Ele quer cuidar de você? Se é esse o seu desejo, você precisa só entregar a sua vida a Jesus.
e dizer: Senhor, eu aceito a tua salvação, eu aceito o teu sacrifício, eu quero que a minha vida agora pertença ao Senhor, eu não quero mais tomar decisões, eu quero que o Senhor tome as decisões por mim, eu quero ser cuidado pelo Senhor, eu quero viver uma vida que alegre o teu coração, para que então, alegrando o teu coração, o Senhor satisfaça os santos desejos do meu coração. Não todos os desejos estão aqui, tem alguns desejos que estão aqui que são ruins, tem alguns desejos que eu penso que são bons, mas são ruins, mas aqueles que são bons, ajuda para que se cumpra na minha vida. Eu quero viver assim. É esse o desejo seu? Desejo de viver com Deus? Eu quero convidar os irmãos a fecharmos nossos olhos. Nós vamos orar e vamos dirigir a nossa oração a esse Deus, o Deus que os nossos olhos não podem ver, porque Ele é eterno, Ele é Espírito, Ele ocupa e sustenta toda a sua criação, mas que por uma razão que a gente humanamente não consegue explicar, Ele nos ama, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, Ele nos ama, Ele ama você, com os erros que você cometeu, com os pensamentos maus que existem em você, os planos ruins que às vezes estão no seu coração, Deus ama você, e se você permitir, Ele vai transformar a sua vida em algo tão maravilhoso, que você vai se surpreender. Você deseja Jesus? Se você deseja, ore assim comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque hoje eu pude entender de forma mais clara que as minhas escolhas não têm sido as melhores, que apesar dessa sensação, às vezes até gostosa, de dizer que eu conduzo a minha vida, que eu sou dono do meu destino, com sinceridade eu tenho que admitir que os resultados não têm sido bons, que o meu coração não está tão alegre quanto eu imaginava que ficasse, que os resultados das minhas escolhas não têm sido bons, nem para mim, nem para aqueles que estão ao meu redor. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e eu quero viver essa vida abundante, eu quero viver segundo a Tua vontade, eu quero ser orientado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, eu quero receber o perdão dos meus pecados, eu quero ser recebido diante da Tua presença, eu quero sentir o abraço do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a minha vida. Então, Senhor, eu reconheço que sou pecador, e eu reconheço que Jesus morreu na cruz para pagar o meu pecado. Ele morreu no meu lugar, aquela morte era minha. Ele morreu no meu lugar para que, morrendo a minha morte, eu tivesse a oportunidade de viver a vida dele, a vida eterna. Então eu quero nesse momento confessar Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu peço ao Senhor que opere o milagre em mim, me adotando como teu filho e transformando a minha vida. Eu quero viver para a tua glória daqui para frente, e eu conto com o cuidado do Senhor, para que nessa vida de obediência eu experimente a alegria que o Senhor tem para mim, para que a minha vida seja uma vida abundante, para a glória do teu nome eu oro. Amém. A igreja continua orando, e eu quero dar a você a oportunidade. Eu não conheço você que está aqui visitando o nosso culto hoje, a nossa igreja. Eu não sei o que se passa no seu coração, não sei se você tem caminhado com Deus, tem vivido já uma vida de intimidade com Deus, ou se tem vivido uma vida distante de Deus, e nesse momento agora, tendo entendido a palavra, orou e confessou Jesus como Salvador. Talvez nós tenhamos pessoas do outro lado dessa transmissão, não sei nem aonde, mas que entendeu a palavra, e que orou e que entregou a vida a Jesus. A nossa vida não é marcada, não é determinada pelas coisas que a gente deseja, e sim pelas decisões que a gente toma. Então, se você orou e você entregou a vida a Jesus, o milagre já aconteceu, e eu quero caminhar com você, essa igreja quer caminhar com você. Então, se você fez essa oração com sinceridade, eu gostaria de convidar você a levantar sua mão, para que eu pudesse conhecer você e nós pudéssemos nos alegrar juntos. Deus abençoe o Calvin,
Está levantando a mão dizendo, olha, eu sou criança, mas eu entendi. E eu quero Jesus na minha vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Há mais alguém que queira tomar essa decisão? Levante sua mão. Eu quero orar por você. É só um gesto, né? Ele não pesa. Porque todo o sacrifício Jesus já fez. O que Ele quer apenas é que você se decida por Ele. E publicamente diga, eu pertenço a Jesus agora. A minha vida é dele. Alguém nessa noite queira tomar essa decisão? Além do Calvin, o Calvin está confirmando a decisão dele. O Calvin já veio à frente, já disse que Jesus está no coração dele. A gente louva a Deus pela vida dessa criança. Há mais alguém? Talvez alguém do outro lado da transmissão, que nesse momento esteja com a sua mão levantada dentro do carro, em casa, em frente à televisão. Então, após o final do culto, você vai receber as orientações necessárias para que você entre em contato conosco e a gente ajude você nessa caminhada espiritual. Não importa onde você esteja, entre em contato conosco. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e a gente vai orar mais uma vez. Deus amado e bendito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a gente lê a palavra do Senhor e a gente compartilha a palavra do Senhor e ela vai fazendo sentido dentro de nós. Como uma água que passa e que vai limpando aquilo que está sujo e vai nos ajudando a viver uma vida mais santa. Muito obrigado por tudo aquilo que nós pudemos experimentar na Tua presença. O desejo do nosso coração é que aquilo que nós apresentamos como culto, como oferta ao Senhor, tenha alegrado o Teu coração. Então, Senhor, ajuda-nos como igreja a entendermos cada vez mais a Tua vontade, para que nós possamos, de forma simples e objetiva, mas com compromisso de vida, proclamarmos a Tua palavra, para que dia a dia as pessoas sejam informadas a respeito do Teu amor e tenham oportunidade válida de salvação. Usa as nossas vidas, Senhor Deus, a vida de cada membro dessa igreja, a vida de cada crente no Senhor Jesus Cristo, como ferramenta nas Tuas mãos, para levar essa palavra de salvação. E é a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Estamos caminhando para o final do nosso culto. É assim mesmo, é esse sentimento mesmo. Vamos a semana inteira na nossa correria, mas eu quero dizer para você que essa saudade do culto que fica a semana inteira, a gente está trabalhando para diminuí-la. E como é que a gente faz isso? Né? Pequeno grupo multiplicador e o culto de quarta-feira. Então, no meio da semana, a gente tem essa oportunidade de estar aqui reunido. Os cultos de quarta-feira têm sido assim, momentos gostosos, tanto de aprendizado da palavra, quanto de compartilhar da oração. A gente tem grupos de 3, 4 pessoas, a gente compartilha os nossos pedidos, a gente ora uns pelos outros, tem sido assim, momentos preciosos. Se você ainda não veio, você está perdendo. Então, se pode vir, não deixe de vir. Mas, além disso, nós já estamos começando a caminhar com os nossos pequenos grupos multiplicadores. Então, amanhã, já tem um grupo se reunindo na casa da irmã Ludmila. Cadê a irmã Ludmila? Saiu, né? Irmã Ludmila, amanhã tem um grupo de mulheres, né? Ministério de Mulheres, um grupo se reunindo na casa dela amanhã, 19h30. E na próxima sexta, um grupo que se reunirá às 15h30 lá na minha casa. Então, estamos começando a diminuir esse tempo, né? Não tem que ficar sozinho. Mas nada substitui esse momento de adoração. Então, se prepare, se organize, para que você esteja aqui no próximo domingo e, de preferência, trazendo um visitante, para que a palavra que abençoa a sua vida, abençoe a vida de outros também. Muito bem. Quem são os aniversariantes de hoje até o próximo sábado? Uma menina, eu já sei que está aniversariando, pensei